Vamos falar agora do lado do tricolor, Ravel Pinheiro, nesse 1-1. Né, você já falou no seu comentário inicial que foi o copo meio vazio, né? Apesar dos desfalques também, né? A gente falou do Ceará tinha desfalques, mas eu acho que nesse jogo acho que pesou mais até pro Ceará, tá? Do que pro Bahia, assim. Tudo bem, tinha Caio Alexandre, Ademir, Pulga, mas, pô, tinha Sanabria, tinha Kaique, enfim, jogadores ali que dá pra, enfim, competir, né? O Ceará tem um elenco muito mais modesto e a diferença do reserva pro titular é muito maior, pelo menos na minha visão, dos jogadores do Ceará para os jogadores reservas e titulares do Bahia. E aí, Ravel? Esse empate que faz o Bahia chegar agora a 3 jogos, né, sem vencer, né? Empatou com o Ceará, perdeu do Cruzeiro, perdeu da equipe do Mirassol. Tem o jogo da Copa do Brasil também, né? Se a gente for colocar na conta a derrota para o Fluminense, seriam 4 jogos. É um Bahia que está começando a ver o filme se repetir da temporada passada ou ainda é cedo para a gente dizer isso? Eu acho que ainda é cedo, Fábio. É cedo porque o principal motivo pelo qual eu acho cedo é que, na verdade, o Bahia está repetindo o que foi o próprio Bahia no turno, tá? A campanha, os primeiros jogos do Bahia no primeiro turno do campeonato, em termos de pontuação, foi muito parecido. Né? Teve um empate ali com o Corinthians, um empate contra o Santos. Né? Então, a realidade em termos de pontuação é parecida. O Bahia talvez traga uma sensação um pouco mais de frustração para o seu torcedor, porque como o de hoje, somado à campanha que o Bahia faz, dá essa percepção de ser um jogo ganhável, sabe? Como você falou, eu concordo. Os dois times estavam desfalcados hoje, mas o Bahia já aprendeu mais, né, a lidar com seus desfalques, até porque já está desfalcado há mais tempo. O Ceará ele acaba ficando desfalcado de uma maneira circunstancial ao jogar contra o Bahia, sempre, né? Quando não tem o Matheus na lateral, quando não tem Marcos Vitor na zaga, e os outros três desfalques, né? Sendo que dois deles eram titulares, são os desfalques mais importantes que se deram por suspensão, né? Então, não são jogadores que estão ali lesionados já há algum tempo, a exceção do Mugni, né? Que sentiu um pouquinho, mas hoje o Mugni é reserva desse time, apesar de ser um 12º jogador, mas é um reserva. Então, o Ceará, ele, de maneira ocasional, ele esteve bastante mexido hoje. Já o Bahia, não. O Bahia é um time que fez seu 64º jogo hoje na temporada. É um time que tem que aprender a lidar com esse time mais alternativo, mais mexido, porque já há algum tempo ele não tem Pulga, não tem Ademir, não tem Caio Alexandre, que são peças vitais para o bom funcionamento do conjunto de jogo, da proposta. Né? E aí eu destaco assim que levando em consideração o fato de que hoje talvez fosse o adversário mais acessível do recorte recente, o Bahia apresentou uma leve melhora dentro dessa conjuntura de partidas, desse conjunto de jogos onde o time jogou sem seus principais atletas ali, sabe, Fábio? Então, apresentou uma evolução. O resultado Tu de não um acha que o jogo do empate Cruzeiro foi melhor no do jogo de. que o de hoje? No geral, a Eu acho atuação, que o tudo teve aquele Bahia. blackout lá depois que fez o Eu, gol. eu peso mais o blackout, Fábio. Eu acho que o Bahia jogou. O pico do Bahia contra o Cruzeiro foi maior do que o pico do jogo de hoje, mas o Bahia também não desceu tanto hoje como desceu contra o Cruzeiro. Então, em termos Sim, de na média. regularidade na partida, o Bahia hoje foi mais homogêneo. Contra o Cruzeiro, sim, teve momentos que o Bahia jogou melhor. Mas esse apagão, que é algo constante, isso ainda me irrita muito, porque eu estava vendo um vídeo no Twitter, já que você perguntou sobre isso, Fábio, assim, a mobilização dos jogadores do Palmeiras ao enfrentar o River Plate lá no Monumental, lotado, os caras cantando, o estádio pulsando, balançando o tempo inteiro, aí o vídeo foca em Murilo e Piquerez. E os caras estão assim com a cara, meu irmão, parecendo que estão recebendo a liberdade da cadeia naquele dia. Assim, estão saindo da cadeia para encarar a realidade. Meu irmão, os caras estão com uma vontade, um tesão, que parece que esse tesão de vez em quando falta um pouco no elenco do Bahia, talvez pela característica dos atletas, assim, que tem um perfil muito de jogadores fofos, sabe? Jogadores muito com um perfil muito de serem aqueles caras que não brigam muito, que enchem o saco do adversário,
que ficam ali pentelhando a arbitragem. Só um ou outro jogador foge um pouco desse perfil, né? O Ramos Mingo, por exemplo, é um atleta que costuma, né, provocar os atacantes adversários, encher um pouquinho o saco da arbitragem, mas é pouco representativo esse estilo. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que falta um pouquinho do Bahia ser um time um pouco mais vibrante, sabe, Fábio? E essa ausência de vibração faz com que o time muitas vezes flerte com fracasso, apagando dentro das partidas, como foi contra o Cruzeiro. E é por isso que eu acho que no jogo de hoje o Bahia foi um pouco mais constante, embora eu concorde que contra o Cruzeiro ele apresentou um nível melhor de futebol, de bola jogada. Mas tendo aprendido a jogar com esses desfalques, o Bahia hoje fez uma partida ok, sabe, Fábio? Fez uma partida onde o triunfo não seria injusto. Na verdade, eu achei que o jogo pendeu muito para os dois lados em alguns momentos da partida, né? O Bahia que foi a campo com Ronaldo, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Juba, o meio-campo com Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Sanabria fazendo a ponta esquerda, William José de centroavante, e a principal novidade, por escolha do treinador, foi a entrada de Michel Araújo fazendo a ponta direita. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é assim, um time que tem um desfalque importante na zaga, David Duarte, um desfalque importantíssimo no meio campo, que é Caio Alexandre, e dois desfalques fundamentais no ataque, que são Pulga e Ademir. A ausência de Pulga é um pouco menos sentida, porque Sanabria é uma grata surpresa no Bahia nesse momento. É um cara que se adaptou muito rapidamente e que tem demonstrado valências que faz com que o torcedor já comece a projetar ele jogando na ponta direita, para que o Bahia tenha um setor de ataque com dois jogadores insinuantes que partem para cima, que rompem linhas, que tem o drible rápido, a mudança de direção, o domínio orientado para frente. E eu confesso que eu tô entre esses, que está na expectativa de ver o Bahia com essas alternativas. E aí, com esse modelo de jogo, Kaique voltou para o banco, porque não vinha entrando bem, e Thiago foi o primeiro atleta lesionado a surgir de novo como opção, ele que é um jogador reserva, mas sempre útil nesse time do Bahia. E o Bahia começa o jogo com 3 minutos, Fábio, já teve intensidade por dois lados. Assim. O Bahia começa dominando, fazendo uma posse de bola interessante ali no último terço do campo, rondando o Ceará, tentando encontrar espaço, muito dentro da sua característica. E no segundo minuto em diante, até o terceiro, quarto minuto ali, é o Ceará que vai para cima do Bahia, faz uma finalização com perigo, que Ronaldo faz a defesa. O jogo começa nessa trocação franca assim, depois o Ceará apresenta uma leve melhora em determinado momento do jogo, assim, do primeiro tempo. Eu acho que o Ceará ele se sobrepôs ao Bahia muito na tentativa, no embalo ali de ser um time mais físico, um time forte fisicamente, um time que tenta jogar no contra-ataque em velocidade. Hoje estava apostado para isso, assim, né? Com Ailon sendo um jogador móvel, fazendo a função de 9, com Galeano, paraguaio, do lado direito, tentando escapar em velocidade, e com Paulo Baia, que, como eu já tinha dito aqui no corte do Ceará, para mim foi o jogador que, no setor ofensivo do Vozão, foi quem mais incomodou a defesa do Bahia, seja pela péssima partida de Arias, que a gente também vai falar, ou porque o próprio atleta tentou ali, estava numa noite inspirada, tentando combinar algumas jogadas, fez algumas finalizações, teve um lance numa bola rebatida que ele finaliza com perigo e a zaga corta, né, a bola para escanteio. Era o jogador que conseguia mais fazer a movimentação do Ceará, que foi até onde o time teve domínio ali com 25, 30 minutos do primeiro tempo, Fábio. Aí depois o jogo dá uma mornada, sabe? O jogo começa a ficar um pouquinho sem graça, sem sal. O estilo de jogo do Ceará é um estilo de jogo, inclusive, Fábio, que é de muita negação de oportunidades ao adversário e de tentativa de estocadas em contra-ataque. Então, normalmente, os jogos do Ceará que eu tenho acompanhado ao longo dessa temporada são jogos onde o jogo é sempre meio amarrado, meio truncado, é um time muito forte fisicamente, é um time que dá poucas oportunidades ao adversário e quando elas acontecem, tem um goleiro que consegue fazer intervenções providenciais e hoje o Bruno realmente teve numa boa noite. Nas duas chances que o Bahia teve no primeiro tempo, com o Michel Araújo aos 22 minutos, numa grande jogada individual, onde ele corta da direita para dentro até fazer uma finalização de média distância com a perna esquerda. Ele faz uma boa defesa. E a segunda finalização, num passe de Michel Araújo para William José, aos 27 minutos, 5 minutos depois da primeira, o Bruno também consegue fazer uma boa defesa. E aí o jogo se encaminha para esse estilo meio morno, meio modorrento que eu tinha falado aqui. Parecia que ia assim para o intervalo,
E aí, por uma ironia do destino, de uma jogada assim meio uma tentativa assim meio vazia, assim, não parecia ser algo que fosse dar muito certo, mas aí o Ceará consegue fazer até uma jogada, a jogada que não tinha muita graça se tornar interessante, com o passe do Galeano meio sem querer ali, meio com recurso, mas ao mesmo tempo meio sem querer. E aí isso gera um lançamento onde Arias, para mim, de uma maneira completamente atabalhoada e imprudente, comete um pênalti que para mim é bem marcado, tá? Eu sei que alguns ângulos ali da transmissão sugerem que houve um ombro a ombro, mas na verdade outros ângulos para mim deixam claro que A ele imagem vem por com o ombro trás nas costas do ali. jogador, vem mais por trás, É, exatamente, e de uma maneira completamente atabalhoada, tanto que assim, se é que existe uma discussão sobre a marcação ou não da penalidade, essa discussão para mim poderia ficar em segundo plano, porque o que dá margem é a maneira completamente sem sentido como o colombiano vai para cima do atacante do Ceará. Por que ele fez isso? Eu não consigo entender. Gabriel Xavier estava relativamente próximo na cobertura. A jogada se encaminhava meio que para a lateral do campo, assim, para a diagonal do campo. Não fazia muito sentido ele ir daquela forma. E aí ele abre margem para a marcação, que para mim foi correta. E com isso eu faço até um parênteses. Para mim, a arbitragem do jogo hoje foi muito boa. Ficar de olho aí nesse árbitro, que para mim surge como um potencial expoente de ser um cara para melhorar um pouquinho o nível da arbitragem no futebol brasileiro, tá, Fábio? E aí, Lourenço tem a oportunidade de cobrar. Léo falou até que ele cobrou mal, eu discordo. Eu acho que foi mais mérito de Ronaldo, que voou bem na bola, faz uma defesa de um chute forte. Só que os jogadores do Bahia também não saem no rebote, né? Como costumam sair ali para abafar. Eu senti falta um pouco disso, assim, de. Não sei se chegariam, mas eu senti falta de movimentação. Eles ficaram inertes, e aí a bola sobra para o próprio Lourenço de cabeça fazer o gol. E assim, Ronaldo não teve culpa nenhuma, pelo contrário, teve mérito de fazer a primeira defesa. Então o jogo vai para o intervalo ali no 1-0, que se fosse para ter um vencedor na primeira etapa, seria o Ceará. Mas a maneira como foi esse 1-0 foi meio sem sentido, porque o Bahia conseguiu passar ileso do principal momento de superioridade do Vozão no jogo e depois cede ao adversário a oportunidade de sair em vantagem no placar com um erro individual da própria equipe, não numa oportunidade criada de maneira consolidada, ou não no momento onde o Ceará era melhor no jogo, no volume ou no abafa, não. Era um lance circunstancial da partida, onde o Ceará, com méritos, abre o placar. E aí, no segundo tempo, Rogério ele já volta, substituindo o Michel Araújo, que para mim vinha fazendo uma partida ok, uma partida razoável, mas eu acho que percebendo que o erro dele não foi necessariamente colocar Michel Araújo porque Michel Araújo foi mal, mas sim de colocar Michel Araújo preterindo o jogador com características que poderiam explorar a principal deficiência do Vozão no jogo de hoje, que era o seu lado esquerdo defensivo, né? É conhecido que esse Nicolas é um jogador que não consegue entregar bons níveis de atuação pelo Alvinegro de Porangabaçu. É o quarto jogo do Bahia na temporada contra o Ceará. Nas 4 partidas, Nicolas participou diretamente do jogo, né? Seja jogando mal, seja dormindo num lance ali que origina o gol do Bahia. Então, eu acho que a única coisa que se justifica ele não ter colocado o Kaique de titular hoje é que Kaique não aproveitou as outras oportunidades que ele teve, assim, né? Se consolidou, Fábio, como um jogador de segundo tempo. Mas aí no intervalo o Rogério ele faz isso, né? Promove essa mudança de um Michel Araújo que não fazia uma partida ruim, fazia uma partida razoável. E aí o Bahia começa já o jogo melhor, assim, começa o jogo tendo mais, o segundo tempo, começa tendo mais oportunidade de fazer o seu gol ali, de empatar, né? Demora um pouquinho até, porque já estava começando a criar jogadas, especialmente nessa dupla aí, Sanabria de um lado, Kaique do outro, e nessa jogada de Sanabria pela esquerda, um jogador que não desiste nunca, assim, ele está sempre tentando o drible, tem uma taxa de acertos muito interessante, né? Ele que vai para o duelo pessoal sempre, assim, Fábio, e consegue fazer isso muito bem. Tem sido uma grata surpresa a adaptação dele no Bahia tão rapidamente. Hoje já conseguiu ficar mais minutos em campo, né? Então é um jogador que está fazendo até com que a ausência de Pulga não seja tão sentida quanto foi em outros momentos onde o atacante argentino não estava disponível. E aí ele faz uma ótima jogada, e não é só a jogada, é o time perfeito para achar Everton Ribeiro num bom posicionamento de ataque sem estar impedido. Então ele toca a bola ali quase desequilibrado já, mas no momento certinho para encontrar Everton na mesma linha, se projetando para frente.
E aí Everton, num lance assim de magistralidade, perceba que até agora eu não tinha falado o nome dele, e não foi uma coincidência. Ele não fez um bom jogo, tá? Ele não, quer dizer, ele não vinha fazendo um bom jogo até o O lance do primeiro gol. tempo foi ruim, né? Mas no segundo O ele primeiro tava tempo bem, foi né? ruim, e o segundo ele estava muito bem, e vamos falar sobre isso também. Mas antes dele estar muito bem, Fábio, na verdade o que surge, o que faz ele surgir, aparecer para o jogo, é a inteligência que ele tem nesse momento, assim. Não, ele tira um coelho da cartola para dar esse toque de três dedos com o pé que não é o dominante, que é um negócio espetacular. Assim. Passe excelente. E aí toca para um outro jogador que não vinha bem na partida, que é o William José, que acompanhou a jogada até o final. Nesse caso, ele tem méritos. E empurra para as redes para empatar o jogo ali aos 11 minutos aos 21 minutos do segundo tempo. Então era assim, ainda tinha tempo suficiente, né, para o Bahia conseguir virar o jogo. E mereceu, Fábio. Assim, em determinados momentos, o Bahia passou a dominar mais o Ceará, teve mais volume, teve mais oportunidade. Everton Ribeiro começa a debutar em campo ali, começa a jogar bem, achar passe, fazer rotação, encaixou bem com o Kaique e Jean Lucas, caindo até um pouquinho mais pela direita em determinados momentos do jogo, dando amplitude para Juba vir como homem construtor, jogando na dele ali, jogando mais como segundo homem do meio campo. Então, e recuando o Acevedo para fazer mais proteção defensiva. Então eu fiquei com a impressão assim de ver um Bahia que ia fazer o segundo gol a qualquer momento. Assim. Fiquei com essa sensação. E as oportunidades surgiram. Assim. Finalização de Jean Lucas, teve finalização também do Kaique. Enfim, o Bahia foi tendo chances, empilhando oportunidades. Finalização de Thiago para fora. Mas, quando tudo indicava que o gol do Bahia era uma questão de tempo, Rogério Ceni promove uma substituição que, para mim, tira o ânimo do time, tira o gás do time, tira a qualidade do time e praticamente com ela mata as pretensões do Bahia sair vencedor da noite de hoje na Arena Castelão, Fábio, que é quando ele tira Rogério Ceni, o Rogério Ceni tira o Everton Ribeiro de campo para colocar o Rodrigo Nestor e coloca também o Rezende no lugar do Acevedo. Dessa forma, o Bahia ele ganha uma sobrevida física, tá? Rezende e Rodrigo Nestor não entraram mal no jogo, mas era aquele momento da partida que Everton Ribeiro estava conseguindo desequilibrar pela técnica, né? Pela capacidade que ele tem de envolver os adversários com um passe num ponto futuro, de enxergar a jogada onde outro atleta não consegue enxergar. Então, minha principal bronca com o Rogério foi não ter dado pelo menos mais 5, 10 minutos ali para Everton Ribeiro continuar desequilibrando o jogo. Quando ele saiu, ele estava muito bem. Ele tinha conseguido fazer o torcedor esquecer o primeiro tempo ridículo que ele tinha feito e Quando ele ficou na memória só o sai, segundo tempo. o jogo volta a ficar equilibrado, né? Coincidência ou Isso. não, o domínio do Bahia já é mais atenuado, né, pelo Ceará. Isso. Eu até acho que o Bahia continua um pouco melhor que o Ceará, mas a distância, a disparidade entre os times diminui Mas sensivelmente. menos Assim. perigoso, né, do que estava Menos antes. perigoso. Tanto que, assim, eu não tenho recordação de nenhuma outra chance que o Bahia tenha criado de uma maneira tão contundente quanto criou enquanto o Everton Ribeiro estava no campo. Então, para mim, Rogério matou as pretensões do Bahia vencer com essa mudança. Não sei se Everton já estava ali com controle de carga, de minutagem, mas eu sei que o Bahia praticamente inexistiu em termos de volume de jogo, de qualidade de jogo, depois que ele saiu. E aí o jogo ganha esse contorno de um empate de dois times que poderiam ter vencido, tá? A Bahia poderia ter vencido. Acho até que o Bahia fez um pouco mais para vencer, mas o Ceará também teve por onde, teve bola, e os números diziam um pouco disso, assim, apesar do Bahia ter tido muito mais posse de bola. No segundo tempo, o Bahia chegou a ter 70% de posse de bola, no geral foram 63%. O Bahia trocou muito mais passes, mas é muito mais característica de cada time, né? O Ceará costuma dar a bola para o adversário jogar, e hoje se portou muito assim, esperando contra-ataques para sair numa boa. Até teve uma ou duas boas chances antes da última que a gente ainda vai falar aqui, do Vina. E o Bahia tentando controlar o jogo pela posse, tentando achar o passe no espaço vazio, e isso fazendo com que o time tivesse mais posse de bola e trocasse mais passe. Mas aquelas estatísticas que dão mais conta do que pode ser um time em termos de gol, mesmo, foram muito equilibradas, né? Ambos os times tiveram 13 finalizações, ambos os times tiveram 8 finalizações para fora, e aí o Ceará teve 4 finalizações no alvo e o Bahia 5 finalizações. Então, os números, né, de ações ofensivas foram muito parecidas, o que me dá essa sensação de que as duas equipes aqui poderiam ter saído vencedoras no duelo de hoje. E aí, dentro dessa perspectiva,
eu acho que o resultado ele acaba sendo mais sentido para o Bahia, porque o Bahia, dentro dessa perspectiva que a gente vem falando, assim, né, de número de jogos ainda por jogar, de número de desfalques, de como o Bahia precisa voltar a vencer, né, no campeonato e na temporada de um modo geral, né, já que somado esses 3 jogos do retorno, os 3 últimos jogos do retorno, tem também a derrota para o Fluminense lá no Maracanã, então são 4 partidas já sem vencer. Há de se pesar também o fato de que o Bahia vai ter um jogo no meio da semana contra o Vasco, jogo atrasado do primeiro turno do campeonato ainda, ou seja, ainda não será essa semana que o Bahia vai ter aquele seu calendário normal de jogar jogos quando todo mundo está jogando. O Bahia ainda tem partidas Até atrasadas teve, para né? fazer. Mas jogou segunda e Teve sábado, né? Aí é um intervalo isso, menor. menor, exatamente. Aí vai ter esse jogo contra o Vasco, mais para frente tem o jogo contra o Inter, mas a preocupação de agora já é o Vasco no Rio de Janeiro na quarta-feira às 19h30. E aí o Bahia precisava vencer para poder ficar à frente de Botafogo e de Mirassol, né? O Mirassol tem o mesmo número de jogos que o Bahia e já está à frente do Bahia. E o Botafogo, nesse momento, com um jogo a mais, tá à frente do Bahia também. Por isso que eu comecei a minha manchete aqui, quando a gente estava fazendo ainda a live na parte do Vozão, dizer que o Bahia equalizou a sua campanha, porque eu enxergo o Bahia como um time desses mesmo, um time de sexta colocação, com potencial de chegar a uma quinta, uma quarta, e talvez, num pior cenário, descer para uma sétima, mas aí eu acho muito improvável, tá? Eu acho que o Bahia é um time de sexto lugar para mais. E aí precisa equalizar essa campanha e aproveitar as oportunidades para ganhar jogos ganháveis, porque não adianta você ser esse time na teoria e não ser na prática, né? Os times que estão jogando o campeonato ali em cima, quando eles colocam o pé no acelerador, eles fazem o resultado acontecer. A gente falava sobre isso mais ou menos agora há pouco, né? O Palmeiras aplicou uma sonora goleada no Fortaleza, porque estava jogando com um time meio que mesclado ali, alternativo, quando botou os titulares, a sua força máxima, a cavalaria, rapidamente resolveu o jogo. Então o Bahia tem que utilizar suas estratégias para poder também continuar vencendo ali em cima, Fábio. Jogo de campeonato de G4, de G6, não é jogo para você ficar. Você não pode encarar jogo nenhum como jogo de um ponto, sabe? A exceção daqueles jogos dos adversários que você não dá como certo vencer, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que são os times top do campeonato. Mas, ademais, a postura de um time que quer ser o quarto melhor time da competição, ser o quinto melhor time da competição, tem que ser de você olhar para todos os adversários, à exceção dos que eu mencionei, e encarar a possibilidade de vencer, porque é assim que você frequenta essa parte da tabela. Então fica essa minha crítica aqui em relação à atuação do Bahia hoje, que eu achei uma atuação mediana para boa em determinados momentos do jogo. E destaco que no final o Santiago Arias, que já vinha mal, entregou uma bola ruim para Gabriel Xavier, que vinha fazendo uma excelente partida, e aí acabou se complicando, cedendo a bola para Vina, que faz um chute ali errado. Acho que a tomada de decisão do Vina foi ruim, mas eu destaco que Ronaldo ele foi assim um gigante no lance, tá? Um jogador que não conta com a confiança da torcida, naturalmente até, porque ele oscila demais, falha demais, vacila demais, mas hoje ele teve uma partida impecável e aí ele consegue fazer uma defesa providencial. A bola, na verdade, baixa ali no lado dele, ali na dorsal, um pouquinho abaixo do braço, e ele consegue fazer essa intervenção para a bola ainda bater na trave e aí não dá um 2-1 que naquele momento soaria como um castigo para a torcida do Bahia, apesar do Ceará ter feito por onde também venceu o jogo. Mas como o Bahia estava terminando o jogo melhor que o Ceará, se tivesse terminado o jogo perdido dessa maneira, Fábio, eu acho que seria muito pesado. E aí acaba sendo esse 1-1 aí que não dá ao Bahia uma sensação de paz, de conforto, tá? Acho que o Bahia vai continuar precisando encontrar a primeira vitória para sair dessa fase turbulenta e não rememorar o passado. Acho que a oportunidade continua aberta por se tratar de um Vasco, um time que oscila demais também, da mesma forma, apesar de ser um jogo fora de casa para o Bahia, né? Mais um jogo fora de casa. Mas eu acho que é uma oportunidade que o Bahia tem de vencer, de acalmar um pouquinho qualquer tipo de ansiedade relativa a, a esse momento do campeonato, né? Afinal de contas, o Bahia já foi quarto, agora é sexto, ainda que com um jogo a menos que o Botafogo. E também para não deixar os demais adversários se aproximarem, né? Você tem um São Paulo que está ali a 2 pontos, apesar de ter um jogo a mais. Tem um Fluminense que, com a vitória de hoje contra o Vitória, começa meio que também se aproximar ali da tabela.
Então eu acho que o Bahia não pode dar muita margem, não, Fábio. Não pode ser um time só bom na teoria. Precisa vencer se quiser continuar frequentando os primeiros lugares ali da tabela do Brasileirão. Falando em classificação, né? O Bahia sexto lugar. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro, né? Resultado ruim pro Bahia, 1-0 no Newton Santos. O Botafogo agora é quarto lugar, né? O Bahia é sexto. E o Bahia pode sair, né, do G6, né, que é nesse momento a zona de classificação para a Libertadores, se o São Paulo vencer o Santos, né? Nesse domingo que eu acho improvável, porque o São Paulo vai com reserva, né? O São Paulo está focado na missão lá de reverter os 2-0 contra a LDU. Então eu acho improvável o São Paulo vencer esse jogo, né? O São Paulo deve no máximo empatar, e aí o Bahia termina E mais uma também porque o rodada dentro do Santos, G6. o Santos tem um bom reforço, que é a ausência de Neymar também, Fábio. Então, Tem acho isso, que pô. o Santos vai mais forte. E mesmo que o São Paulo ultrapasse, né? O São Paulo ainda teria 2 jogos a mais, né? E aí o Bahia vai jogar contra o Vasco no final, no meio de semana, né? Na quarta-feira. E aí, mesmo que o São Paulo vença, por exemplo, se o Bahia pontuar, ele volta ali também a ultrapassar e entrar no G6. Mas eu acho que a meta do Bahia é o G4 ou o G5, né? Porque a gente tem Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que é uma boa probabilidade de um dos três ganhar ou Copa do Brasil ou Libertadores, né? No caso do Cruzeiro, a Copa do Brasil, o Flamengo e Palmeiras, a Libertadores. E aí, o quinto colocado iria diretamente também para a Libertadores e teríamos até o sétimo lugar, né? A vaga na pré. O que seria importante, porque hoje o oitavo lugar é o Fluminense, que está largando o Campeonato Brasileiro. O Fluminense está focando nas Copas, né? Venceu o Vitória hoje, mas muito por demérito do Vitória do que exatamente mérito do Fluminense. Então, acho que, em termos de Libertadores, acho que o Bahia tem que cair muito de rendimento para não ficar pelo menos na pré-Libertadores, né? Mas eu acho que a meta é se classificar direto, até para ajudar o calendário da região, né? Porque a gente viu, né? Esse ano o Bahia na pré-Copa, o calendário da Copa do Nordeste foi bem prejudicado, né? Rodadas adiadas, e ano que vem tem menos datas ainda disponíveis. Então, se o Bahia for de novo para pré-Libertadores, eu não sei como vão encaixar o jogo, não, viu? E precisa se ajudar, Fábio, porque se o Bahia vai terminar o ano com 80 jogos, é muito por causa disso. Assim. No ano É, passado, o Bahia também teve uma oportunidade, eu diria que diminuta, né, de ir diretamente para a fase de grupos na Libertadores. Eu acho que a desse ano é um pouco mais escancarada, né? Acho que o Bahia é um time, sim, com possibilidade de terminar esse campeonato em quinto, e aí você tendo entre esses cinco primeiros, né, ou entre os quatro primeiros, na verdade, um time campeão da Libertadores, ou mesmo da Copa do Brasil, já que o Cruzeiro está orbitando por ali também e tem essa possibilidade, eu diria até que é o principal favorito. O quinto lugar e direto para a fase de grupos da Libertadores é uma realidade, eu diria, Fábio. E o Bahia tem condições de chegar em quinto, sabe? Então o Bahia precisa eliminar da sua cabeça a possibilidade de ano que vem você ter 4 jogos pesadíssimos para jogar, porque aí você joga essa fase pré contra um time da Colômbia, viaja 4.000 quilômetros, joga contra um time do Equador, joga na altitude, pega um time na Venezuela com a logística terrível. Então, assim, o Bahia precisa se ajudar, pô. Não vai adiantar a gente ano que vem ficar aqui falando de novo que lesão, que número de jogos, e não sei o quê. Se o Bahia tem a possibilidade de, a partir desse ano, do seu próprio desempenho, enxugar o seu próprio calendário, principalmente com esses 4 jogos. Eu venho repetindo isso aqui quase que como um mantra, Fábio, porque eu realmente acredito que o Bahia, se focar, se tiver condição de colocar o seu melhor futebol em campo, há condições sim de pelo menos esses 4 jogos aqui da fase preliminar da Libertadores eles serem evitados. E aí você pode melhorar também o planejamento, né? Jogar mais ainda o estadual com o time de garotos. Esse ano foram 3 jogos. Ano que vem, quem sabe 5 jogos, eu acho que dá. Eu acho que o Bahia está montando uma base que tem que haver sim uma justificativa. Eu acho que há sim um caminho pelo qual dá para pelo menos classificar as fases finais com esses garotos. Aí depois, se quiser colocar o principal, que coloque, mas tem que garantir, pô. Não é possível que você invista 12 milhões num jogador de meio campo, 14 milhões num jogador de ponta de lado de campo, um beirada. Né? Você faz investimentos desses assim, que 26 milhões
paga a folha de todos os times da competição. Então, por mais que você tenha futebol jogado dentro de campo, profissionalismo e tudo mais, pô, beleza. Mas se você está investindo esse nível de dinheiro para você ter uma base forte que sirva o time principal no médio e no longo prazo, você tem que usar, e esses garotos têm que ter a oportunidade de demonstrar seu futebol até, mesmo que não classifique, tá? Campeonato estadual, a exceção das vagas para a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, aí, como está hoje em dia no modus operandi do regulamento Esse é o atual, problema, né? não tem que servir muita coisa, né? Então, assim, esse é o problema, Fábio. Mas, assim, esses garotos, eles precisam ser experimentados nesse momento, para a gente não ter que fazer como no jogo anterior, ter Qualquer uma coisa, o Bahia pega trabalhada uns de 4 jogadores ali de. Faz um scout aí dos caras Atlético de Alagoinha, Juazeiro. E pega uns caras, bota uns 3 ou 4 aí. Contrata por 3 meses, joga a primeira fase, enfim, dá pra fazer isso aí. porque eu sei é que você não pode chegar num jogo contra o Cruzeiro, né, da importância que se tinha, e me dizer que você tem que estrear um garoto da base, um João Cone, né, o João Andrade, o mesmo ponta que estava do lado direito também, para jogar, sendo que você teve um Campeonato Baiano, uma Copa do Nordeste, e você não deu sequer um minuto para esses garotos. Então, meu desejo é que o planejamento de 2026 seja melhor realizado também dentro dessa perspectiva, que os garotos joguem mais ainda Campeonato Baiano, já que esse ano jogaram 3 jogos, que joguem algumas partidas da Copa do Nordeste, até para você também ter a experiência de viagem, logística, enfrentar um adversário fora do estado, para ver quem é que pode ajudar na hora do vamos ver, Fábio, e também fazer com que os atletas do time principal estejam mais poupados para as grandes partidas da temporada, e com isso o Bahia sofra menos, né? Porque se são 80 esse ano, ano que vem pode ser os mesmos 80 se o Bahia avançar de fase na Copa do Brasil, parou nas quartas, né? Pode ser mais se avançar na Libertadores, então a realidade não vai melhorar muito em termos de quantidade de jogos. O que pode melhorar é o planejamento e a estrutura do elenco para que o Bahia lide melhor com isso. Em relação à pré-Libertadores, não é só umas 4 datas, né? Tipo, é o risco de você não se classificar também. Tem esse ponto, né? E quem cai, pelo menos esse ano que vem pode mudar, tudo mais, mas esse ano, os últimos anos, se você cair no primeiro mata-mata, você não vai pra nada, né? Então, um time como o Bahia pode até não pegar a Sul-Americana caso pegue um adversário difícil, né? Ali no primeiro mata-mata e seja eliminado. Então, eu acho que pode. E dá, tá? Hoje os adversários são Mirassol e Botafogo. Tudo bem, Mirassol lindo e tal. Mas eu acho que o Mirassol ainda vai dar uma oscilada aí. Vai ter um momento que o Mirassol também vai. Não é possível que o Mirassol vai acabar o campeonato com essa invencibilidade que tá, pontuando toda a rodada. Eu acho que o Mirassol, mais perto do final, pode ter uma queda que seja o suficiente para o Bahia ultrapassá-lo. E o Botafogo também tá ali, meio irregular também. Eu acho que o torcedor do Bahia deveria torcer muito para o São Paulo avançar na Libertadores. Porque se o São Paulo cai, ele foca só no Brasileirão. E aí eu acho que é um adversário com potencial para ultrapassar o Bahia. Até porque é um adversário que em casa ganha todos os jogos, praticamente. E se ele melhorar o seu desempenho fora, tem tudo aí para ser um adversário chato para o Bahia nessa briga por classificação direta, né? Eu acho que, pelo menos pré, eu acho que o Bahia. Eu acho que não tem. Só se a galera lá de baixo melhorar muito, né? O Corinthians dar uma arrancada, enfim. O Bragantino ligar o motor de novo, mas fora isso. O Fluminense cair, né? Eu acho que tem outro ponto, né? Se o Fluminense cair pro Lanús, ele também só foca no Brasileirão, porque a Copa do Brasil só é depois do Brasileiro, né? Então eu acho que esses dois adversários aí, se eu fosse torcedor do Bahia, eu tava torcendo para eles passarem para as semifinais aí, tanto de Libertadores como de Copa Sul-Americana. É por aí Bom, mesmo, Fábio. Eu acho que o São Paulo é um time com um perigozinho aí do Bahia. Acho que o Bahia tem que olhar assim, para o São Paulo como uma possibilidade de ser um adversário ali no retrovisor. Em termos de pontuação, já está próximo, né? Por mais que tenha ali jogos a mais, mas eu acho que essa pontuação já começa a trazer alguma preocupaçãozinha. Eu acho que o torcedor do Bahia já tem que secar amanhã, já tem que secar, e tem que torcer para o São Paulo avançar mesmo, né? Contra a LDU, porque não é ainda o momento do São Paulo focar numa competição só, não. É um time de chegada, é um time que está acostumado a jogar ali em cima, né? No Brasileirão, é um time que melhorou com o Hernan Crespo. Isso, obviamente, não desmerece o Bahia, não. Acho que o Bahia tem condições, sim, de ganhar e estar à frente do São Paulo, de competir
Mas se puder ter elementos ali que possam dificultar o caminho dos seus adversários, obviamente isso é melhor, é importante para o esquadrão seguir a sua luta para chegar na Libertadores de maneira direta mesmo. Muito bem, vamos para o campinho? Vamos analisar Vamos lá. individualmente aí os jogadores do Bahia. Alguns comentários aqui. O Igor Santos e o Marcelo Silva falam na mesma linha que você comentou um pouco há pouco tempo aqui, falando que o Bahia precisa. Que o Bahia não vai. O Igor Santos ele fala que o Bahia não vai ganhar nada relevante enquanto não mudar esse perfil de jogador. E o Marcelo Silva fala que se o Bahia não mudar o perfil das contratações, vai gastar muito dinheiro e não vai ganhar nada de relevância. É aquele de jogador vencedor, né? Acho que você citou aí os jogadores do Palmeiras. Mas também Igor, se constrói com Marcelo, o tempo também, né? é, um abraço para Igor, um abraço para Marcelo. Isso se constrói com o tempo, acho que a identidade também é algo que se constrói com o tempo, mas eu acho que esse perfil ele pode ser assim incrementado assim. Do Bahia ter alguns jogadores assim que realmente possam entrar salivando assim, né, pelo desejo de vencer, os caras de cachorro louco assim, tá ligado? Os caras que possa chegar e não só ganhar pela técnica, não só ganhar pelo, pelo recurso, pelo refino, sabe, Fábio? Eu sinto falta um pouquinho disso, assim, numa proporção diferente. Aquele Alexander Barbosa do Botafogo, quando não dá na técnica, meu irmão, dá na gritaria, dá na loucura, dá oprimindo o adversário, indo para cima de juiz. Aí você vê o Palmeiras, Gustavo Gomes, a mesma coisa. Entendeu? Você vê um Cruzeiro, Fabrício Bruno, igual um maluco. Pô, no Flamengo tem jogador pra caramba que quer apitar o jogo o tempo inteiro. Aquele Gerson fazia isso ano passado inteiro. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu acho que o Bahia ele poderia ter dentro do seu elenco um ou outro jogador que tivesse um perfil um pouquinho mais de demonstração de apetite e de malandragem assim com a bola para ganhar o jogo também nos elementos subjetivos, nos elementos que fazem parte muito da nossa cultura do futebol sul-americano, Fábio. Isso eu sinto um pouco de falta. Eu acho que esse tipo de jogador também está muito associado ao perfil de você trazer um atleta cujo objetivo é fundamentalmente melhorar o time tecnicamente e não explorar o potencial de revenda do jogador, né? Então, não é só por isso que o perfil desse tipo de contratação não costuma vir, é porque ela vai de encontro à estratagema que o Grupo City utiliza para poder fazer o elenco do Bahia, que é jogadores jovens que podem ficar no time por muito tempo ou que podem serem vendidos para outros clubes no mercado do exterior. E aí você tem um Everton Ribeiro, que é uma exceção, sabe? Mas que também não tem esse perfil de ser um cara que vai para cima da arbitragem, que grita com seus companheiros. Na verdade, quem faz isso bem, assim, dentro do elenco do Bahia, que eu enxergo, é Canu. Canu é um cara que costuma fazer isso no dia a dia, nos bastidores, tumultua ali o ambiente, enfim, tumultua no bom sentido da coisa. Só que ele tá lesionado já há bastante tempo e não volta nessa temporada praticamente, né? Volta, na verdade, ele já tá em transição, mas ele volta ali em outubro, aí daqui para que ele se recondicione. Então eu acho que falta um pouquinho assim de. Não é que esse seja o único ou o principal motivo, Fábio, do Bahia às vezes dar uma oscilada, uma vacilada, mas eu acho que um elemento como esse ajudaria, assim, do Bahia ter uns caras assim com um perfil mais de serem respeitados e de terem apetite pelo jogo e não só vencer pela qualidade técnica. Muito bem. Bom, vamos agora para as análises. Avel, começando pelo Ronaldo, né? Que geralmente é vilão, hoje foi herói. Herói com verde, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio que não está orgulhoso do seu time aí, o Náutico, o Timba está claudicando no mata-mata da Série C. Porque ele não está em campo, né? Não tem o Ele Paulo não Sérgio está em em campo. campo. O Ele time deve estar vendo se... angustiado o que está acontecendo com o Timba. Eu que estou na torcida para o Náutico subir para a segunda divisão. Mas o Náutico está farrapando aí, né? E Ronaldo não farrapou na tarde de hoje, né? Noite de hoje, na verdade, lá no Ceará. Fez uma boa atuação, defendeu o pênalti, não teve culpa nenhuma ali no rebote. Fez um gol no final, né? Porque a defesa dele conta como um gol. Então eu acho que ele teve uma noite muito feliz aí, jogou muito bem. Verde Paulo Sérgio para Ronaldo. Boa, vamos para a dupla de zaga, Gabriel Xavier, novamente com o Mingo. O Gabriel, às vezes o futebol é uma loucura por isso. Assim. O Gabriel estava fazendo uma partida impecável. Eu que não sou exatamente o maior fã de Gabriel Xavier, assim, um jogador que
ele tem características que me incomodam, né? Um jogador que a bola queima sempre no pé, cintura dura, mas hoje ele fez uma partida com autoridade, nesse fundamento, inclusive, Fábio, dando alguns lançamentos para a segunda linha, saindo bem com os pés, tendo calma, tendo paciência, desarmando jogada, vencendo na bola aérea. Pô, Gabriel Xavier estava fazendo uma partida aqui que o verde Paulo Sérgio, para ele, estava garantidíssimo. Só que o jogo só acaba quando termina, né? E aí ele recebe uma pedrada ridícula de áreas, mas ele também tem responsabilidade no lance, né? E aí ele faz aquela coisa ridícula ali, pavorosa, que é ceder a bola para Vina e tira isso, com isso, um pouco o brilho da sua atuação. Eu ainda vou colocar um verde musgo, porque Ronaldo salvou a noite dele aí, ao fazer a defesaça. Se tivesse sido o gol do Ceará, obviamente ele iria do céu ao inferno aqui. Mas, considerando que a carruagem não virou abóbora e que ele teve uma partida muito honesta, eu vou colocar um verde musgo para ele, fazendo essa ressalva de que ele não pode ser esse jogador que acha que a autoconfiança pode suplantar a sua incapacidade de fazer um jogo seguro com os pés o tempo inteiro. Vamos devagarzinho, Gabriel Xavier. Continua treinando aí, continua adquirindo confiança, mas tudo dentro de um ponto de equilíbrio. A bola foi simplesmente no último minuto do jogo, então o Bahia poderia ter perdido um ponto precioso hoje aí e estaria na conta dele, ainda bem que o Ronaldo salvou. Mingo teve uma partida um pouco mais discreta, mas boa também. Vou colocar um verde musgo aí para ele. É um jogador que é sempre muito importante ali no sentido da liderança, já que a gente falou um pouquinho dessa ausência de características dentro do Bahia, esse ainda é um jogador que consegue fazer isso de alguma forma, Fábio, e é um jogador que mantém uma regularidade, uma constância. Hoje eu acho que ele foi bem também aí, botar um verde musgo para ele. Muito bem, vamos para as laterais, né? O Arias, que fez aquele pênalti infantil, isso prejudica a avaliação dele? Com toda certeza, né? Prejudica o lance do pênalti, prejudica a bola na fogueira para Gabriel, que eu coloco na conta dele 50% da responsabilidade, tá? Acho que 50 de Gabriel, 50 dele. Não é só Gabriel quem erra. Aquele lance de áreas ali, ele inclusive para mim é um lance que tem que ser mais pesado pelo torcedor aí. O torcedor tem que olhar também com uma certa raiva aí, né? Porque foi uma entregada absurda e a partida de áreas hoje foi patética, porque ele participa de dois lances capitais. O primeiro que dá origem ao pênalti e o segundo que poderia fazer com que o Bahia não saísse nem com um ponto do jogo de hoje, um jogo que o Bahia poderia ter vencido. Então, Arias para mim é muito mal, sem muito o que pensar, Fábio. Não teve uma atuação boa, não. Pelo contrário, jogou pedrinha em Santo hoje, então vermelho para ele. E o Juba? Juba eu vou de razoável. Acho que o primeiro tempo dele foi ruim. No segundo tempo ele melhora, principalmente nessa construção do Bahia aí na fase ofensiva, ele tendo mais liberdade para sair para o jogo. Em vários momentos o Bahia faz uma linha de três com Arias, Gabriel e Mingo, ele tendo liberdade. Em outros o Bahia chega a fazer uma linha de dois com Gabriel e Mingo e uma outra linha de dois com Arias e Acevedo, com Juba tendo liberdade para jogar na frente desses dois. Eu vou colocar um razoável aí para ele, justamente porque no segundo tempo ele apresenta essa melhora, apesar de não ter gostado muito do primeiro tempo dele, não. Mais um pelo outro, ele fica aí no amarelinho de regular. O Juba tem uns 3 jogos, mais ou menos, que ele não joga bem, né? Deu uma Tá caída, né? na média, deu uma caída aí, acho que tá um pouquinho na conta do desgaste físico, viu, Fábio? Eu acho que é um jogador que não tem substituto, né? Então, acho que tá um pouquinho nessa conta do desgaste. E agora vai ter mais 2 Ter jogos sido encavalados ignorado e no pelo domingo. Ancelotti não tem nada a ver, na sua visão. Não, acho que não. Inclusive, o Ancelotti vai estar na Fonte Nova no domingo para ver Bahia e Palmeiras. Então, Boa. ele vai ter mais uma chance. Mas eu acho que o momento físico de Juba não é dos melhores, não. Tomara que ele consiga se sobressair apesar disso, porque mais uma chance que ele vai ter de mostrar em loco o bom futebol que ele tem. Tudo bem. Vamos pro meio de campo agora, né? Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Esse trio, assim como o Bahia, assim, teve duas facetas assim no jogo, Fábio. A faceta do jogo abaixo e a faceta do bom jogo, né, de cada um deles. Acevedo é quem vai ficar um pouquinho mais abaixo, por isso que nem a melhora dele no segundo tempo vai tirá-lo do razoável, não, tá? Ele também eu acho que está sentindo fisicamente, não, as partidas estão encavaladas aí, ele tem
Ele se doa muito, se dedica muito, né? Dá carrinho, corre o campo todo, tem muita vontade. Acho que ele está sentindo já um pouquinho do desgaste. Tem-se a expectativa de que Caio Alexandre já possa voltar no próximo jogo para jogar alguns minutos. Então, se isso acontecer, de fato vai ser uma boa notícia, porque a Acevedo é um jogador importantíssimo para o Bahia, mas talvez esteja nesse momento sentindo um pouquinho a maratona de jogos que ele acabou forçadamente inserido. Com isso vai para ele um razoável. Já Jean Lucas e Everton Ribeiro começaram o jogo abaixo e depois melhoraram sensivelmente, tá? Verde musgo para os dois, sendo que Everton, um verde musgo ainda com a observação de que ele tem a genialidade da participação do gol decisiva, né, para que o Bahia conseguisse empatar a partida. Jean desfilou seu melhor futebol ali no segundo tempo, depois de um primeiro tempo mais apagado. Foi uma liderança técnica do Bahia que tentou virar o jogo, acabou não conseguindo, mas eu acho que ele foi bem, o verde musgo tá bem colocado aí para ele. Muito bem. Vamos partir pro ataque, né? Michel Araújo jogou na ponta direita, o Sanabria e o William José, que fez gol. Tudo bem que até eu Pois fazer é, aquele gol, né? Mas fez gol. o mérito dele, começando por ele, o mérito dele é acompanhar a jogada até o final, né? Algum outro jogador poderia achar que estava impedido ou não correr, enfim. Ele acabou acompanhando a jogada até o final. Nesse sentido, ele tem mérito, mas acabou o mérito dele aí, tá, Fábio? A partida de William José foi ruim, o gol não atenua isso. É um jogador pesado, um jogador que não está muito aliado às características do time e não, depois da lesão que ele teve ali, acho que no tornozelo, ele não conseguiu voltar bem fisicamente, já tem tempo, e ainda assim ele não consegue se recondicionar para fazer o time melhorar em termos de volume, tá? E para piorar, ele teve duas chances hoje também, além do gol, né? E não conseguiu guardar. Então jogou mal aí para William José, apesar do gol, laranjinha para ele, não tem muito o que falar não. O time inclusive melhora em mobilidade com a entrada de Thiaguinho. Já Sanabria e Michel Araújo, começando por Michel, vou colocar um razoável para ele aí. Acho que do primeiro tempo um pouco abaixo que o Bahia fez, ele foi um dos melhores em campo. Um jogador que acho que alguns torcedores até pediram ali, pelo primeiro tempo dele e pelo primeiro tempo de Everton Ribeiro, que a substituição fosse sim a entrada de Kaique, mas no lugar de Everton. E que Michel descesse para fazer aquela função essa que ele até viveu seus melhores momentos no Bahia até agora, em 2025. Mas ainda bem que Rogério não fez isso, porque Everton foi determinante para o empate do Tricolor. A Michel não fez uma partida miserável, não. Acho que um razoável aí para ele tá bem colocado. E para Sanabria vai um verde mais verde, Fábio. Um jogador muito importante ali no lado esquerdo do campo, rompendo linha, driblando, acreditando até o final em todas as jogadas. Jogador agressivo, né, no bom sentido da palavra, né, que vai para cima mesmo, que faz com que a marcação tenha dificuldade. E hoje ele enfrentou um lateral que eu avalio como um bom lateral defensor, né, que é o Rafael Ramos. É um jogador que consegue fazer bem essa função, né, de composição na linha de defesa. E ainda assim ganhou vários duelos pessoais. Então, para Sanabria é um verde mais verde. Muito bem. Vamos agora para o banco, né? Tivemos as entradas do Kaique, né? Depois ali Nestor e Rezende. E mais para o final, Iago e Thiago. Vamos lá, começar por sem nota com Iago Borducci, já entrou ali mais para o final. Nesse tempo ele deu evidências de que é um jogador que não pode ajudar muito, mas avaliá-lo hoje seria forçar um pouquinho a barra. Só pegou uma ou duas bolas e tocou para trás, então sem nota para ele. Vamos de razoável aí para Thiaguinho. Eu gostei da movimentação que ele deu para o ataque. É um jogador mais móvel. Teve até uma boa oportunidade que ele cria numa jogada combinada com o Kaique, recebe a bola. Kaique até dá o passe para ele, já projetando uma devolução, mas ele tem personalidade de já dominar para frente e aí finaliza com força para fora. Até parece que não sentiu ali a lesão, ainda bem, né? Que é um jogador jovem, um jogador novo, um jogador que pode ajudar. E hoje teve uma atuação ok, vou colocar um razoável aí para ele. E apesar de não terem feito assim grande coisa, mas em termos de volume, sobrevida física do time e melhora nas condições de jogo, eu vou colocar verde musgo aí para Kaique, Rezende e Rodrigo Nestor. A boa notícia fica por conta de Rezende voltar, né, pela terceira vez desde que ele entrou aí. Acho que contra o Cruzeiro já tinha sido assim, acho que contra o Santos, salvo engano, também já tinha sido assim. E dessa vez também ele aparece como uma alternativa, um jogador que consegue melhorar
o jogo do Bahia. Fiquei feliz por isso, né? Não é que eu acho que o Rezende tenha que continuar em 2026, mas é porque o Bahia ainda tem 16 jogos para fazer nesse ano e o Rezende pode sim ser útil, seja jogando como primeiro volante, homem de contenção, que foi o papel que ele entrou hoje, ou seja, jogando mais na linha de defesa, né? Então hoje ele entrou bem, aí vou colocar esse verde musgo para ele. Rodrigo Nestor trouxe mais uma vez ali o Bahia para o jogo sob o ponto de vista físico, e Kaique, aquele atleta que a gente sempre olha como um jogador que tem o drible, né, que tem a capacidade de combinar a jogada. Hoje se demonstrou que ele é de fato um jogador de segundo tempo, Fábio. Isso talvez seja uma característica um pouco incômoda do atleta para a torcida do Bahia, afinal de Porque contas, começou no banco hoje, oportunidade né? ele O teve, Rogério né? Ceni já percebeu, né? Oportunidade ele teve para poder ser um titular, né, para poder colocar uma pulga atrás da orelha do treinador, né? Afinal de contas, o Ademir estava aí e continuará indisponível ainda, mas ele não fez isso, né? Acho que nenhum torcedor do Bahia que olhou a escalação hoje falou, putz, Kaique no banco, nenhum. Eu acho que o torcedor entendeu que a paciência meio que acabou, assim, né? De ficar colocando como titular um jogador que não estava conseguindo entregar absolutamente nada e vindo do banco ajudou. Então, jogou bem aí para Kaique. E o Rogério Ceni? Rogério, ele poderia receber um verde musgo aqui, se não fosse a lambança que foi tirar Everton Ribeiro e tirar com isso o ímpeto do time na busca pela virada. É por isso que ele vai de razoável, né? O time não fez uma partida ruim, fez uma partida boa. Acho que ele tem mérito nesse sentido. Mas, mais uma vez, eu entendo que ele peca na leitura do jogo, das substituições e na condução da postura para que o Bahia pudesse vencer o jogo. E aí a gente coloca na conta dele naturalmente, Fábio, porque é uma novela repetida, né? Vale a pena ver de novo aí Rogério Ceni tendo erros de leitura que fazem com que o Bahia sofra um pouquinho mais do que poderia sofrer. E no caso de hoje, eu acho que o Bahia conseguiria vencer o jogo se tivesse mantido o Everton Ribeiro na partida por pelo menos mais 10 minutos. Aí, se não desse certo, trocava o atleta, mas trocar na hora que ele estava começando a apresentar seu melhor futebol foi uma decisão ruim. Eu vi uma parte pequena da coletiva, não vi ninguém questionando ele sobre isso, não vi ele justificando nada, não sei se ele já falou alguma coisa, mas depois eu vou escutar a coletiva e quero ver se existe alguma motivação, além de estratégia, para ele ter tirado o maestro tricolor que só vivia o seu melhor momento na partida na hora que foi substituído. Então, não gostei muito dessa mudança e é por isso que ele vai de razoável aqui na minha avaliação, Fábio. Muito bem. E para finalizar, melhor em campo. O Ronaldo, né? Ou o Sanabria? A gente teria Sanabria e Ronaldo aí como postulantes, mas pela importância eu vou colocar Ronaldo, tá? Eu acho que Ronaldo merece hoje a avaliação, que é um cara que está sempre sob a desconfiança. Inclusive, colocá-lo como melhor em campo aqui não faz com que o meu coração esteja tranquilo e calmo para o jogo de quarta-feira no Rio de Janeiro. Pelo contrário, Ronaldo, na verdade, demonstra com alguma frequência que ele é uma no cravo, outra na ferradura, ou seja, pode esperar que na quarta-feira o Bahia pode viver novamente fortes emoções por causa do goleiro, mas cada história é uma história, e na história de hoje ele foi o melhor em campo e não teve nada assim na atuação dele que pudesse ser dito assim sobre o que ele jogou. Destaco que Sanabria está praticamente ali do lado dele. Pode destocar, não só no sentido de jogadores que jogaram bem, mas da distância ali do pódio, né, do primeiro para o segundo no Stock Car é bem pertinho. E hoje Sanabria também foi bem, mas Ronaldo foi melhor, apesar da torcida ficar um pouco incomodada com aqueles recursos para ele ali, mas até no jogo com os pés ele foi bem hoje. Não foram só as defesas providenciais, não, Fábio. Eu acho que Ronaldo hoje teve uma atuação digna de melhor em campo. Muito bem. Então, passado a régua aí no Bahia, né? Nesse empate 1-1 com o Ceará. Só para finalizar aqui, tem uma cornetada do Luiz Felipe, né, para o Rogério Ceni, fala que o incômodo é a repetição de esquema, mesmo sem ter peça de reposição no banco. O técnico limitado, refém de esquema e pranchetinha, Eu completou o concordo nosso querido. com a crítica de Luiz Felipe, acho que até tinha falado sobre isso, ou no último telecast ou no último raio-x, eu não estou lembrado. Mas a minha crítica era, acho que foi no último telecast, na derrota para o Cruzeiro, quando eu disse que se ele não tinha as peças que ele queria utilizar para manter o esquema e ele não se sentia confortável para usar a garotada, antes ele mudar a forma de jogar do que botar Cauli numa posição que ele definitivamente não rende, né? Então, acho que a cornetada de Luiz Felipe aí faz todo sentido. O Bahia precisa ser um pouquinho diferente
quando não tiverem peças à disposição, e isso passa pelo trabalho do treinador, né? Variação tática, postura, entendimento do jogo, tem que melhorar. Ainda tem 16 jogos para mostrar melhora, Fábio. Muito bem. Valeu, Rafael Pinheiro.